Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Se acomodem na cadeira do escritório, no sofá de casa, se ajeitem e interajam com a gente, principalmente. O conteúdo aqui é sempre feito pensando em vocês e na saúde pública do município. Bom, hoje é sexta-feira, dia 10 de maio, e o tema do programa de hoje é doenças autoimunes. Hoje, por exemplo, é o Dia Mundial do Lúpus, uma doença inflamatória autoimune e que acomete pessoas de todas as faixas etárias. E para tratar desse assunto que é bastante complexo, hoje eu vim reforçado aqui com uma dupla. A gente geralmente faz as lives com um convidado, hoje eu trouxe dois e tem uma questão a mais, são pai e filho, isso que é mais bacana, que acho que vai tornar esse nosso bate-papo aqui mais gostoso. Eu estou com o João Maurício Pérez Mainente, diretor clínico da OS SPDM, Supervisão Técnica de Saúde da Vila Maria, Vila Guilherme. Doutor João, obrigado pelo convite, por estar aqui participando dessa live com a gente. Obrigado a vocês, boa tarde a todos, aos internautas. Espero que a gente possa contribuir com alguns esclarecimentos sobre doenças autoimunes e lúpus eritematoso. E ao meu lado aqui, o filho do Dr. João, Vitor Adriano de Oliveira Martins. Ele é cirurgião bucomaxilo pelo Hospital das Clínicas e doutorando direto em reumatologia pela Faculdade de Medicina da USP. Vitor, obrigado também por vir acompanhar o seu pai e explicar bastante coisa pra gente sobre lúpus. O Vitor, que é dentista, a gente vai entender por que ele está tão ligado a esse assunto, a doenças autoimunes. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão especial, que é o assunto que eu me dedico a estudar, que são as doenças autoimunes, hoje em especial o lúpus. Legal. Bom, acho que para começar, o que eu posso perguntar aqui pro Vitor é para explicar um pouquinho melhor, principalmente para as pessoas que não conhecem tão a fundo o lúpus, do que se trata o lúpus, fala um pouquinho sobre essa doença. Por definição, o lúpus é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune. Então, o sistema de defesa do corpo, que é o sistema imune, tem algum defeito e ele passa a agredir o corpo. Então, o que deveria defender passa a agredir. Né? Então, é assim que se define a doença do lúpus. E até falando um pouquinho, né, explicando um pouco melhor, como é que um dentista chegou até o lúpus e até o estudo de doenças autoimunes, Vitor? Então, aí fica um recado para os outros profissionais da minha área. O lúpus, durante a sua ativação, né, porque é uma doença que cicla, ela tem fase de ativação, fase de remissão quando bem controlada, mas em especial durante a fase de ativação, o lúpus pode surgir com manifestação oral. São feridas orais bem específicas que o dentista, ao saber que o paciente tem lúpus e encontrar essas lesões, deve se comunicar com o médico, o paciente está entrando em atividade. Ou o dentista também pode participar no diagnóstico de outras doenças autoimunes, como por exemplo a síndrome de Sjögren, né? Síndrome de Sjögren? Isso. A síndrome de Sjögren, ela acontece com o principal sintoma o olho e a boca seco, então o dentista que se depara com uma boca seca tem um sinal amarelo aí, mas quando a suspeita está mais direcionada ao final, o dentista pode contribuir realizando biópsia no lábio dessas pacientes, na verdade, né, de glândulas salivares menores. Então o dentista participa aí do diagnóstico e do cuidado desses pacientes. Inclusive, a doença autoimune tende a ser ativada mediante infecções, né? É isso que piora o paciente. Então, o dentista controlando bem as infecções da boca ajuda na saúde global desse paciente. É isso que eu faço com os doentes autoimunes. É super interessante a gente pensar nisso, né? Como é que o cuidado com a saúde pode iniciar pela boca e não só em relação à saúde bucal, né? A saúde de todo o organismo, né? E eu queria saber agora um pouquinho do Dr. João, em relação à saúde pública, em relação ao SUS especificamente. Quando uma pessoa tem a suspeita de uma doença autoimune, de repente escuta alguém falar e se sente familiarizado, né, com os sintomas, com o que está acontecendo, com o quadro, qual que é o caminho para essa pessoa dentro do SUS? Bom, inicialmente a porta de entrada do sistema de saúde do SUS é sempre a atenção básica. Ele deve procurar, se for uma criança, deve procurar o pediatra, um clínico, se for dependendo da faixa etária, né, para que ele possa então fazer o atendimento inicial. Em reconhecendo, em se fazendo um possível diagnóstico de lúpus,
ou de qualquer outra doença autoimune, ele deve procurar, ele vai ser acompanhado, né, junto com um profissional especialista. Hoje nas nossas unidades básicas de saúde, nós temos então esses profissionais, né, mas a assistência em si de especialista, a gente tem ainda um déficit, na verdade uma demanda maior do que a oferta. A procura maior, demanda maior do que a oferta de recursos. E isso de alguma maneira se deve a uma série de fatores, né? Os ambulatórios de especialidade estão muitas vezes com filas, aguardando para que esses pacientes possam ser avaliados pelo especialista, e nós temos então uma demanda muito alta. Tem um outro lado que é a dificuldade muitas vezes de contratar determinadas especialidades, como reumatologia. É uma especialidade que a gente tem muito poucos profissionais disponíveis para contratar. Então, essa é uma dificuldade que acaba impedindo, de alguma maneira, dificultando o fácil acesso, e acaba acontecendo uma fila de espera, né, para que ele passe no especialista. Outra coisa é o absenteísmo. Nós temos um absenteísmo muito grande dos usuários, em torno de 25% a 30% de absenteísmo. Que é o caso das pessoas que marcam e não comparecem às consultas. Isso também dificulta que essa fila ande, né, de uma maneira mais ágil, né, que a gente consiga ter uma agilidade maior. E outra questão é que muitas vezes a qualificação essa fila tem muitas pessoas que poderiam estar sendo atendidas na própria unidade básica pelo clínico, e não precisam naquele momento de uma avaliação, uma segunda opinião de um especialista. Então, hoje, na região da Vila Maria, em concordância da própria Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos implantando a telemedicina, que é uma consulta que o médico faz da atenção básica, faz a um especialista. Nós temos uma equipe de especialistas, não só na área de reumatologia, mas nós temos também cardiologistas, temos pneumologista, que ele responde através de e-mail, através de videoconferência, né, discute os casos clínicos. Isso, de alguma maneira, otimiza essa fila, porque só são colocados na fila aqueles pacientes que precisam mesmo de uma avaliação. A tendência disso é que a gente, aos poucos, consiga reduzir essa fila e, de preferência, que a gente termine com essa fila, que ela não exista mais. Porque isso facilitaria muito o paciente que precisa ser, o usuário que precisa ser encaminhado, ele pudesse ir diretamente, após a avaliação pelo clínico, a conversa do clínico com o especialista, se aquele é o momento certo de ele estar sendo encaminhado para um ambulatório de especialidade. Perfeito. Ô, Vitor, uma dúvida, a gente estava até batendo um papo aqui um pouco antes de entrar no ar, sobre um dado que me chamou a atenção e que não é só em relação à doença autoimune, a gente já tratou disso em outras lives também, que é o fato do lúpus ser mais frequente entre mulheres e entre mulheres negras, né? Atinge mais a população negra. E você estava falando que ainda não se tem ao certo o porquê disso, né? O que se sabe hoje, assim, a nível de evidência, né, que a literatura traz, é que as miscigenações é onde acontece mais a doença autoimune, né, o lúpus em especial, e nas mulheres. Estima-se que no Brasil, 1 a cada 1.700 mulheres seja afetada pelo lúpus, e assim, não existem dados exatos ainda, mas cerca de 65 mil pacientes no Brasil. 65 mil. Isso. E também outra coisa interessante que a gente estava falando Isso sobre... só em São Paulo, desculpa interromper, não, claro. A gente tem em torno de 6 mil pacientes com lúpus. E no Rio de Janeiro, São Paulo. 4 mil, né? Isso. 6 mil só aqui no município. Só em São Paulo. O pessoal começou a participar aqui com a gente. A Debbie Mariano mandou um boa tarde, senhores. Boa tarde, Debbie. Obrigado por estar aqui com a gente. A Tatiana Malman tem uma dúvida. As doenças autoimunes têm cura? Então, as doenças autoimunes não têm cura, são doenças crônicas, mas elas têm controle. O indivíduo com lúpus pode viver normalmente, né, ou o indivíduo portador de outras doenças autoimunes, desde que realize o controle de forma assídua e seja um paciente aderente ao seu tratamento, né? Vá à consulta médica e tenha hábitos saudáveis, pratique exercício. Tá. A Aline Cristine está aqui com a gente também.
falem da doença de Crohn e seu tratamento. Doença de Crohn é aquela doença autoimune que afeta principalmente a parte do intestino, né, doutor? Isso, dando um quadro de diarreia, né? E é uma doença também autoimune que como a síndrome de Sjögren, como o lúpus, ela depende também de uma série de fatores, como a questão do estresse, da dieta, da alimentação, e muitas vezes ela é desencadeada. Isso acho que é muito importante, né? Ela também é uma doença inflamatória crônica. E vale lembrar que o Crohn, ele atinge o sistema digestivo, né, assim, até na sua totalidade. Ele conta com manifestações orais também, com úlceras específicas, com feridas específicas na boca, né? Olha só. Então atenção ao diagnóstico aí também é A interessante. boca sendo mais uma vez uma referência, né, para se descobrir. Um alerta, né? Mas aí você falou, né, de feridas específicas. Só para eu entender melhor, cada doença tem uma característica, essa ferida vai ter uma característica diferente a ponto de você olhar e já pelo menos ter uma sugestão do que possa ser. Como é que se fecha esse diagnóstico? Eu acho que você utilizou a palavra correta, sugestão. Uma ferida na boca pode ser muitas coisas. A gente não pode esquecer que essa ferida está num paciente. Então você tem que recolher a história dele, saber o quanto tempo essa ferida está lá, como ela aparece, quando ela aparece, se desaparece. Uma ferida na boca pode ser infinitas coisas, né? A resposta está aí no manejo clínico desse paciente, de como você vai conduzir o caso dele, né? Então, é vasto, é muito vasto o universo dessas doenças, né? Você tem uma série de outras doenças, como diabetes tipo 1, você tem o vitiligo, você tem psoríase, né? Todas são doenças autoimunes, né? E uma série de outras doenças. E um dado interessante é que, assim, a doença autoimune surge porque você tem, que eu disse anteriormente, um dano no seu sistema imune. Não é raro que essas doenças andem juntas. O lúpus se associa muito à síndrome do anticorpo antifosfolipídio, também ao Sjögren pode andar associado. O que é essa síndrome, Vitor? Só explica pro pessoal. É quando o corpo produz então anticorpos, ou seja, o que deveria só atacar bactéria e vírus, atacando o fosfolípide, né? Tá. A diferença dessa doença para o lúpus, já que clinicamente elas até são semelhantes, é que essa pessoa tem risco de ter trombose. Então ela tem que estar sempre atenta aí, vai ser um paciente que vai realizar a terapia que a gente chama de anticoagulante, né? Tomar remédios para afinar o sangue, como é dito no popular. Uhum. E é uma coisa que é muito interessante, né? E a gente sempre bate nessa tecla aqui quando a gente fala de saúde pública, que é a questão de a pessoa, tudo acaba envolvendo o cuidado com a alimentação, o cuidado com dormir bem, né? Que são as questões que acabam desencadeando e servem de gatilho para despertar também essas Tem doenças. Tem muito a ver, viu, Renan, com não só com a alimentação, mas o uso de álcool, o cigarro, o fumo, né? São fatores que agravam de alguma maneira. Que servem para tantas coisas, né? Assim, são recomendações que a gente faz para tantas questões e que acabam também entrando nessa das doenças autoimunes. Fumar não faz bem para ninguém, mas em especial para o indivíduo com lúpus, já sabe que é pior, até assim contribui para a ineficácia das medicações, né? Para elas não funcionarem tão bem quanto deveriam nesses pacientes. É importante isso, pessoal que tem, né, essa doença e é fumante tem que se conscientizar de que é mais importante ainda interromper essas prevenções servem para todos, né? Isso. Mas, na verdade, em especial para as pessoas que têm doenças autoimunes, esse serve como um agravante maior, né? Para desencadear a própria doença ou para piorar dela. Legal. Para quem está entrando agora, está acessando agora a página da Secretaria Municipal da Saúde no Facebook, a gente está ao vivo fazendo uma live aqui sobre doenças imunes. Eu estou ao lado do Vitor Adriano de Oliveira Martins, que é cirurgião buco-maxilo pelo Hospital das Clínicas e doutorando direto em reumatologia pela Faculdade de Medicina da USP. E ao lado do Vitor está o pai dele, que é médico, o Dr. João Maurício Pérez Mainente. Ele é diretor clínico da OS-SPDM. Traduz para o pessoal o que é a OS-SPDM, doutor. A OS-SPDM ela é responsável, na verdade, por uma região, que a gente inicialmente chamou de micro-região, hoje é uma rede de assistência, né? Através de um contrato de gestão com a Secretaria Municipal de Saúde. Uma parceria que a Secretaria tem, né? Mais ou menos uma parceria, um contrato de gestão, que a gente é responsável pela gestão de um território. A Vila Maria, ela tem 300 mil habitantes, região grande, quase que um município de um porte razoável, né? E nós somos responsáveis, né, por essa gestão.
tá? E a SPDM, afiliadas, ela é a que faz a gestão do território. Lá e na região também, outra região de assistência, que é o Butantã, né? E nós temos tido muito apoio da Secretaria em relação, como eu falei, a questão da telemedicina, implantação, né, nos 2 territórios. Nós estamos fazendo, na verdade, um piloto, mas que deve agilizar muito, que eu acho que isso é um anseio das pessoas, uma necessidade muito grande, que elas não fiquem em filas de espera, que é uma coisa que tem incomodado muito a nós gestores para poder resolver essa situação. E é o caso aqui nesse caso da fila, é o caso da Maria José Talarico, que está participando aqui com a gente também. Primeiro ela fala, ó, boa tarde, eu tenho uma disfunção na ATM, e acho que entra um pouco na sua área, né, Vitor? Desde os 15 anos. Hipotiroidismo há 1 ano, esclerose múltipla, estou na fila, angustiante. É isso que o doutor tá mencionando aqui, Maria José. A gente busca sempre alternativas para minimizar essa questão das filas no atendimento público. Eu acho que são as 3 coisas que eu coloquei pontualmente no início. A questão do absenteísmo, que tem uma participação da população muito grande, a necessidade, né, de que essas agendas elas sejam cumpridas, que a gente diminua essa porcentagem muito alta de falta dos usuários consultas, né? Tem a questão também de qualificação dessa fila, né? O quanto os pacientes que estão inseridos nessa fila deveriam estar nessa fila, porque enquanto ele está na fila ele não está sendo atendido muitas vezes na atenção básica. E através, eu acho que um instrumento a nosso favor tecnológico, que é a questão da telemedicina, ela vem favorecer, auxiliar, incrementar e de alguma maneira a tentativa é que resolva essa situação de longas esperas em filas para especialidade. Legal. E é bacana a gente comentar que o Dr. João ele já tem mais de 20 anos de atividade no SUS, então certamente já viu e já conhece muita coisa. E eu queria aproveitar a sua experiência do SUS e a experiência que o Vitor está tendo de estudar agora a questão de doenças autoimunes. Queria que vocês pudessem citar quais são as doenças autoimunes mais comuns dentro da saúde. Então, assim, desse caráter do corpo atacar o próprio corpo, né? A principal celebrada hoje é o lúpus. É o lúpus, a principal. Sim, com certeza, né? Aí, no menor número de doentes, mas ainda assim, muito importante, a síndrome de Sjögren, que evolui aí com os pacientes com o olho e a boca seca. Que é aquela questão da pessoa não produzir... A lágrima é a saliva mais. A lágrima é a saliva, tá. A artrite reumatoide, a própria doença celíaca, nós temos a psoríase, a diabetes tipo 1, né? O vitiligo. Então, tem uma série, são mais de 80. Mais de 80 doenças autoimunes. Só explica um pouquinho melhor essa questão da diferença do diabetes tipo 1 para o diabetes que as pessoas normalmente associam, né? Só para de repente também o pessoal que está em casa que tem a diabetes. Geralmente começa numa idade na infância, né? Ou na adolescência, né? E ela não tem um caráter ligado diretamente à questão familiar, diferente do diabetes tipo 2, que é o diabetes mais do adulto, né? E então o diabetes tipo adulto é uma doença também crônica, muito presente no nosso meio, tem uma alta prevalência, né? Inclusive na região da Vila Maria, Vila Guilherme, e também no Butantã, nós trabalhamos com linhas de cuidados para essas doenças crônicas, né? No intuito de otimizar o processo dentro da unidade básica de saúde. Porque eu acredito, tenho fé e acredito e tenho certeza que a unidade básica de saúde pode resolver em torno de 80% ou mais dos casos que muitas vezes estão por aí, em outros aguardando, como eu falei, em filas, e ela tem uma resolubilidade muito alta dos casos. E a doença crônica, ela só precisa, na verdade, de uma organização dos processos internos dessas unidades para que ela tenha uma resolubilidade maior. A Karina Kaka, desculpa se eu pronunciei errado o seu sobrenome, ela está dando aqui uma dica que é bacana e que a gente, inclusive, sempre tenta divulgar, que é o Agenda Fácil. O Agenda Fácil é um sistema que a pessoa pode consultar e agendar os seus procedimentos, é um sistema do SUS. E ela diz aqui, o Agenda Fácil, por sua praticidade, seria um bom auxiliar na redução do absenteísmo,
pois algumas vezes o paciente não consegue contato com a unidade para desmarcar e acaba perdendo a vaga. Então a gente sempre, inclusive, Ótimo. confiram nas nossas redes sociais, no Face, no Instagram, a gente tem um tutorial até explicando como que funciona o Agenda Fácil, é super prático, é super simples e tem realmente muita gente falando bem a respeito. E está disponível em toda a rede básica, né? É só chegar na unidade, será orientado e para que possa fazer a consulta ou entrar no aplicativo, né? E poder marcar a consulta. Isso tem diminuído também o absenteísmo. A Valentina Malman está aqui com a gente também, obrigado por participar, Valentina. Ela tem uma pergunta: qual a relação da vitamina D no tratamento das doenças autoimunes? O tratamento com vitamina D é eficaz? Assim, o tratamento com vitamina D sozinho não trata doença autoimune, né? Ele melhora a qualidade de vida do paciente, principalmente assim, quando o doente tem alguma outra doença associada, não necessariamente autoimune, como por exemplo a osteoporose, né? Mas assim, tratamentos puros ainda não existe evidência que suporte isso, né? Só com vitamina D. Tá. A Neide Souza está aqui com a gente também. Amo seguir a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, esclarece muitas dúvidas. Obrigado, Neide. Como eu falei aqui no início da transmissão, o principal intuito nosso com essas lives, com esses conteúdos que a gente faz ao vivo, trazendo convidados como o Vitor e como o Dr. João, é justamente esclarecer dúvidas, é aproximar a saúde pública do munícipe. Juliana Grilo fazendo aqui um comentário, a gente falou um pouco sobre isso, mas é bom registrar. Boa tarde. Sempre lembrando de hábitos alimentares e atividade física, importantíssimo para a nossa saúde mental e física. Isso, E muito importante as doenças autoimunes, inclusive no lúpus. Verdade. Uma coisa que eu queria perguntar, que também foi uma questão aqui que eu estava conversando com o Vitor um pouquinho antes da live, sobre a questão de diagnóstico, né? Que você às vezes consegue já ter uma ideia dessa, se o bebê vai ter uma doença autoimune por algumas lesões. Explica um pouco melhor como é que funciona isso, Vitor. Então, assim, na verdade, alguns pontos que eu gostaria de deixar esclarecido, né? A mãe que tem lúpus, o filho não tem, assim, alta chance de ter lúpus. O que ele pode ter é o chamado lúpus natal, que são manchas vermelhas espalhadas pelo corpo, né, com um aspecto característico, que tendem a se resolver sozinhas. Isso. Uhum. Né? Não quer dizer que o bebê tenha lúpus, que ele herdou isso da mãe. Essa doença não é herdada, assim, de maneira genética como uma lei. Entendeu? O que pode acontecer é o seguinte, o que é sabido pela ciência, no lúpus. Se você tem lúpus, um familiar próximo também pode ter, mas não necessariamente essa relação mãe e filho. Tá. E o filho pode ainda ter outras doenças autoimunes, né? Mas não é uma regra também. E aqui a Fernanda Nassif entrou também e está perguntando, a gente pode te responder de novo, ela pergunta: o lúpus tem cura? Não tem cura. Não tem cura. O lúpus tem controle e o paciente vive bem controlado, né? E ela pergunta qual que é o tratamento mais comum. É bom a gente falar sobre tratamento do lúpus, É né, muito gente? interessante essa questão da cura em doenças crônicas, né? Então a gente vê, por exemplo, em hipertensão, a pessoa começa a tomar um medicamento, lógico, a pressão deve ficar controlada e ele abandona porque acha que ele ficou curado, né? Então, assim, é importante que as pessoas saibam que não existe cura para doenças crônicas. Assim. Elas têm que ser controladas, podem ser plenamente, a pessoa pode viver muito bem com a doença, né, conviver com a doença, mas cura ela não tem. Olha, e que nem o Dr. João falou, então, a doença não tem cura, ela tem um controle, o paciente vive bem controlado. Os principais tratamentos são, então, com medicamentos que vão controlar o sistema imune, chamados imunossupressores. Então, assim, alguns nomes, tá? Só para citar a azatioprina, o microfenolato mofetil, a cloroquina, que é um antimalárico, e os anti-inflamatórios, né? Além dos sintomáticos, quando o paciente sente dor. Mas é por isso, né, que eu insisto que essas doenças precisam ser estudadas, né? Pouco se sabe ainda como elas acontecem, como elas se desenvolvem, né? A gente sabe o que está acontecendo, que o corpo está atacando o próprio corpo. Mas como isso começou, né? E por que a gente não consegue fazer parar? Aí que a gente tem que, puxando a sardinha para o meu lado, estudar essas doenças a fundo, né? Pesquisar. E tem a questão também que vocês falaram que eu achei interessante, que é a questão da claridade, né? A questão do protetor solar também sobre o lúpus. É interessante lembrar que a claridade não afeta só o lúpus de pele, né? Não só o lúpus discoide, nem o lúpus cutâneo, que são as manifestações de pele do lúpus, mas a claridade, o sol em especial, a radiação ultravioleta, ativa o lúpus do sangue, né? Então, o lúpus de manifestação do corpo todo. E esse paciente tem que estar sempre bem protegido contra a claridade. Agora,
fazendo uma colocação em relação ao Vitor, que está fazendo um doutorado, né, na área de reumatologia, é interessante que assim, essas doenças elas carecem sempre de investigação, de trabalhos científicos. Então, assim, o incentivo, né, para que isso aconteça é muito importante, porque são doenças que ainda carecem de descobertas, de melhores tratamentos, né? Então, o incentivo, as questões de pesquisa é muito importante nessas doenças autoimunes. Não, com certeza. É uma coisa que você comentou também, Vitor, que eu acho bom a gente destacar, né? Apesar de não ter cura, a pessoa que tem uma doença autoimune pode viver Bem, com uma qualidade de vida, né? Com Isso acho que é certeza. importante a gente ressaltar, né? E aí, que nem já teve comentários aí, se alimentando bem, mantendo hábitos saudáveis, não Exercício. fumando, praticando exercício. O exercício é importante para o paciente, para o doente autoimune em geral, né? Basta ele ser supervisionado, mas esse doente deve se exercitar. Perfeito. Gente, vamos fazer aquele momento mitos e verdades. A gente sempre utiliza, né, as nossas lives mais aí para a parte final. A gente já está chegando ao fim da nossa live. Tem muita coisa que circula hoje em dia em redes sociais, principalmente, e acabam às vezes virando umas verdades. E a gente aqui também na Secretaria da Saúde, trabalhando no núcleo de redes sociais, a gente trabalha também sempre para desmistificar algumas questões. Então hoje, como o assunto é lúpus, a gente vai trazer algumas afirmações aqui, alguns questionamentos, e aí o Vitor e o Dr. João vão ajudar a gente a responder. Isso aqui, a primeira, Vitor, é um pouco até do que você já comentou, mas acho que você pode aprofundar. Se eu engravidar, meu filho também vai ter lúpus? Isso, obviamente, uma mãe que seja portadora da doença. Não é uma regra, o seu filho pode ter o lúpus natal, que é aquelas manchas que eu falei específicas, mas elas tendem a assumir sozinhas, ou no futuro, assim, apresentar alguma outra doença autoimune. Lembrando que isso não é uma regra, o que acontece normalmente é que esse bebê é saudável. Vale lembrar que a gestação de uma mulher com lúpus é sempre considerada uma gestação de alto risco e ela deve ser sempre muito bem acompanhada, né, pelo seu médico. Ótimo. Outra afirmação aqui que costuma circular. Devo suspender minhas medicações para ir ao dentista? De maneira alguma. Isso é mito. Isso não. Aí você pode responder com muita propriedade. Não só para o doente autoimune, ou às vezes para o paciente que teve alguma trombose na vida e foi anticoagulado, a gente nunca suspende medicação, né? Você suspender a medicação, você corre um risco para a sua doença de base te piorar, né? O dentista que tem que se adequar a esse meio. Vale uma conversa bem clara com ele e uma comunicação muito boa do dentista com o médico, né? Uma troca de informações sobre o paciente, quem se beneficia com isso é o paciente. Em relação à questão da gravidez, tem uma coisa interessante que deve ser colocada, que é a questão a paciente para engravidar deve estar num período de pelo menos 6 meses, né, em remissão, né, sem atividade da doença, né? Então, a gente fala que é uma gravidez que ela tem que ser planejada, né? Ela pode acontecer, mas então a mulher tem que contar para o médico que ela está com esse desejo de ganhar um neném e aí programar essa gestação. E se porventura a doença se manifestar durante a gestação, qual o procedimento? O procedimento é tirar ela da atividade, certo? Da doença da atividade e continuar com a gestação, né? Tá acompanhando pelo alto risco, né? E continuar acompanhamento com o seu profissional. Quer dizer, não tem maiores consequências que a gente tenha que fazer, né? Tipo de interrupção, nada disso. Uma terceira aqui. Tenho lúpus, não posso ir à academia. E não só à academia, não posso praticar exercícios, não posso fazer nada. Mito, né? Mito. Pode realizar, inclusive, os exercícios de impacto, né? Claro que você deve observar sempre com o seu médico e o profissional de educação física, mas esse doente tem que praticar exercício físico. É importante para a saúde deles. Aeróbicos, né? Principalmente os aeróbicos, porque assim, o lúpus ele ataca o corpo todo, né, de maneira inespecífica. Então, quando esse paciente tem outras coisas que prejudicam o corpo, aí ele tem 2 fatores que vão ser negativos para a saúde. Um exemplo, né? O lúpus pode atacar o rim. Se esse paciente tiver pressão alta, aí são 2 fatores sobrecarregando esse rim. Como se combate a pressão alta? É claro que é uma doença crônica que deve ser controlada com o médico, mas agir na prevenção dela é muito interessante, aí com prática de exercício e hábitos saudáveis, né? Não fumar, alimentação saudável. Aí tem uma questão, até uma questão pessoal, né? Eu sempre escutei, né, que
exercício demais baixava a imunidade, né? Se você exagerar. Não. Então esse é o maior mito Esse que é eu o já maior ouvi. mito. Não, tudo até- demais não é bom, né? Mas assim, ele sendo adequado, Isso. né, a situação do paciente, a sua própria capacidade e as questões da própria doença, né? Se houver algum tipo de limitação, mas é lógico, uma pessoa que tem uma dor articular, lógico que ela vai ter que naquele momento fazer um exercício, né, menos agressivo para sua articulação, né? Então assim, tem alguns cuidados que a gente tem que ter, mas tudo demais, né? Não é Não bom. faz bem. Faz bem. Outro mito ou verdade. O portador de lúpus, e essa aqui é muito importante, hein, gente? O portador de lúpus não pode tomar todo tipo de vacina. Essa E aí, isso é verdade ou é mito? Essa é verdade. Verdade. Isso é claro. Essa é verdade. A gente preconiza que o doente com lúpus, né, o doente autoimune, não tome vacinas de vírus vivos, né? Então, um exemplo assim é a febre amarela, né? Ainda não tem comprovado uma segurança dessa vacina para esses pacientes. Mas, por outro lado, tem vacinas que a gente sabe que pode dar nesse doente que não vai prejudicá-lo, pelo contrário, vai ajudar na sua defesa. Alguns exemplos de vacinas que podem ser tomadas, então, é a vacina da gripe, pneumonia e tétano, né? Essas são sabidamente seguras para esses pacientes. E Todas do que outro tem- lado, Todas que têm algum tipo de vírus atenuado, elas Tá. devem ser evitadas. Varicela, isso que eu ia perguntar, os sarampo, exemplos de rubéola, vacinas a cachumba, são serem doenças evitadas. que têm... Então, são a varicela, sarampo, rubéola, cachumba, Febre amarela. que é a tríplice viral, a febre amarela, essas devem ser evitadas. bacana. E uma última aqui, ó. Paciente de lúpus tem restrição para engravidar? Vamos voltar um pouco nessa questão da gravidez, mas sobre essa restrição, porque restrição parece que o paciente com lúpus não pode. Né? Assim, poder ela pode. A restrição que seria é que ela deve programar com o médico quando vai ser essa gestação, que vai ser no momento fora de atividade da doença, que é seguro para ela e para o bebê também, né? Todas as nossas unidades têm o serviço de planejamento familiar, tá certo? Que as pessoas podem procurar, serão orientadas, né? E junto a gente trabalhar no cuidado do paciente e no momento certo de estar se programando, né? Planejando, né, a vinda do bebê, né? Lembrando que o SUS aqui na cidade de São Paulo, a gente conta com mais de 460 UBSs ou AMAs integradas, então a gente tem uma rede bem capilarizada de atendimento ao munícipe. Tem uma questão aqui, a Tatiana Pedrosa mandou, e acho que é bem na tua área, Vitor, que a gente falou um pouco disso quando a gente apresentou aqui o Vitor na live, a Tatiana provavelmente entrou depois, ela está perguntando: boa tarde, como o dentista pode atuar ou ajudar no tratamento de pacientes com doenças autoimunes como o lúpus e o Sjögren? Sjögren. Então, ele pode atuar desde colaborando com o diagnóstico, então, que nem a síndrome de Sjögren, ela tem vários critérios para ser diagnosticada. Um deles, né, desses critérios, pode ser tido através de uma biópsia que é realizada no lábio inferior. Na verdade, a biópsia é de glândula salivar, mas ela é feita no lábio inferior, né, onde a gente tem várias pequenas dessa estrutura, né. O dentista também pode colaborar no manejo da saúde geral desses pacientes, removendo focos de infecção e inflamação. Ou seja, tudo que tiver de infecção e inflamação na boca, que for removido, contribui para a saúde geral desse paciente. Alguns pacientes entram em ativação da doença porque tem foco oral. Então, uma vez que esse foco é eliminado, você contribui para a melhora global desse paciente, né, para a melhora total dele. E o síndrome de Sjögren? Além disso, a questão esses pacientes, como eles não produzem saliva, eles têm maior índice de cárie, maior índice de problema na gengiva. Então, eles têm que estar sempre bem ligados aí ao seu dentista, sabe? E como é que é a questão? É hidratar? É Esses ingerir líquido? Eles têm que ser hidratados, assim, as minhas pacientes, né, com Sjögren, então sempre com a garrafinha. E também o uso de saliva artificial ou géis lubrificantes próprios para a boca, né? Eu vou confessar que acho que eu nunca mais vou a um dentista da mesma forma. Mudou completamente a minha chavinha aqui da questão do diagnóstico que um dentista pode fazer. Lembrando que, assim, que eu comentei no começo, né, quando o dentista sabe que o paciente dele tem lúpus, né, o paciente te conta, e você observa feridas orais, principalmente assim no céu da boca, muito espalhadas, pode ser manifestação de doença. Aí vale o dentista ter uma boa comunicação com o médico reumatologista dele, né?
ou com o médico que cuide desse paciente. Né? Mais uma vez, a necessidade das atuações entre as equipes multiprofissionais. Sempre trocando informações, né, Com doutor? certeza. Legal, gente. A gente vai ficando por aqui. Tem só uma última aqui, chegou agora aos 46 do segundo tempo, da Sandra Estel. A Sandra Estel, inclusive, a gente bateu um papo aí durante a semana e eu alertei que haveria essa live. A Sandra Estel divulga bastante conteúdo a respeito do lúpus. E ela tem aqui duas perguntas. Ó. Paciente de lúpus pode fazer implante dentário? Pode, só que assim, o implante dentário é uma cirurgia, né? Então o dentista que vai fazer isso tem que estar atento ao paciente que ele está atendendo. Primeiro é interessante que ele faça essa cirurgia fora do momento de ativação da doença, né? Ou seja, quando o paciente está ali com o lúpus bem ativo. E que o dentista tenha um cuidado de olhar o exame de sangue desse paciente, né? Para saber se está tudo bem com o sistema de defesa, se não está muito baixo por causa da medicação, ou se a plaqueta está boa, que é a parte que faz aí o sangue parar de sangrar, né? Quando tem a ferida cirúrgica. Porque, que nem eu falei, é uma doença que o sistema de defesa ataca o próprio corpo. E isso também inclui os componentes do sangue, né? Então o dentista tem que estar ligado aí se está tudo bem no exame de sangue desse paciente. Mas ele pode realizar... É possível que ele tenha uma anemia, por exemplo, uma leucopenia, uma diminuição dos leucócitos, das células brancas ou das plaquetas, como o Vitor está falando, desse paciente, por causa da doença autoimune. Então, e assim, aí os cuidados o dentista vai determinar próprios para cada paciente, né? Se deve dar antibiótico antes ou não, isso aí cabe a cada paciente ou como está esse exame de sangue. Pessoal, a gente falou que está terminando a live, o pessoal já começou aqui. Ó. A Beatriz Cordeiro falou, não, continua. Beatriz, eu tenho duas boas notícias. Uma boa notícia é, esse conteúdo ele fica registrado na nossa página no Facebook. Então isso acaba servindo às vezes até como um documento, como um tira-dúvidas, a pessoa pode ir lá assistir o vídeo novamente. E outra questão que a gente sempre propõe aqui para o munícipe, se você entrou agora, não conseguiu assistir desde o início, ficou com alguma dúvida, acessa a nossa rede social, procura a gente pelas redes sociais com a sua dúvida. Pode utilizar o próprio post aqui da live ou o post do convite que a gente fez para essa live, registra ali a sua dúvida. E o que eu geralmente me proponho a fazer é pegar essas dúvidas que ficaram pendentes, encaminho por e-mail para os nossos convidados, eles respondendo a gente coloca para vocês também, para ninguém ficar sem resposta. Só para a gente usar aqui um pouquinho mais o tempo do Dr. João e do Vitor, que eu falei que eu não ia abusar, mas já estou abusando. Não, fica à vontade. A Sandra Estel também tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante aqui. Pacientes de lúpus podem fazer doação de sangue ou de órgãos? Há uma restrição para doação de órgãos, né? E o exame de sangue aí, ele tem que conversar com o médico dele, mas a princípio não é liberado. Não tem né? Tá. Então é isso, gente. Ela está dizendo que amanhã tem um evento também superando o lúpus. Legal, Sandra, você comentou sobre esse evento. Vou até deixar aqui para o pessoal que estiver interessado para procurar você também pela tua página. É um evento que vai acontecer amanhã de conscientização do lúpus. Lembrando que hoje, dia 10 de maio, é o Dia Mundial do Lúpus, por isso que a gente fez esse conteúdo aqui ao vivo na Secretaria Municipal da Saúde. Queria agradecer imensamente tanto ao Dr. João quanto ao Vitor. Muito obrigado. Nós agradecemos o convite, estamos à disposição para quantas vezes precisar falar do assunto. Estamos disponíveis. Muito obrigado. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Nos encontramos numa próxima live. Fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais, que a gente avisa com antecedência para vocês conseguirem acompanhar, tá certo? Uma boa sexta-feira a todos, um excelente fim de semana, até a próxima. Tchau!